muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas, nesta noite de 18 de novembro de 2016. Uma saudação especial a todos os colegas, servidores públicos municipais aqui na nossa cidade de Pelotas e a toda a comunidade pelotense que assiste diariamente à programação da TVC. O programa do SIMP, que vai ao ar todas as sextas-feiras ao vivo, através dos canais 2 da Blue, 14 da NET, das 19 às 20 horas. Nós lembramos que o programa de TV do SIMP, embora todas as sextas-feiras ao vivo, o programa do SIMP também pode ser visto, visualizá-lo mais de uma vez para aqueles que nos assistiram ao vivo também através de todas as nossas mídias. Então, quando nós estamos aqui ao vivo, nosso programa vai das 19 às 20 horas, na apresentação eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, e já salientando a vocês que na sexta-feira passada, no dia 11 de novembro, não foi possível nós termos realizado o nosso programa aqui ao vivo, em face que foi o dia denominado Dia de Greve Nacional em todo o Brasil, da luta contra a PEC 55 hoje no Senado, mas a PEC 241 lá da Câmara dos Deputados Federais, a proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos por 20 anos, e esse dia de greve nacional por uma luta unificada de todos os trabalhadores, sejam eles servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada, movimento estudantil e todos os movimentos sociais e sindicais, todos engajados nesta defesa. Este dia fez com que nós tivéssemos intensas atividades já desde a meia-noite, de quinta para sexta-feira, até o final do dia da própria sexta-feira. Então nós passamos aí horas e horas em intensas atividades, onde nós estamos trazendo imagens para vocês hoje. Vocês verão imagens destas atividades, destas mobilizações realizadas no dia 11 de novembro, sexta-feira passada, e em face de todo esse trabalho, toda essa questão de logística, de envolvimento de pessoal, e eu estava diretamente ligado e participando ativamente, não foi possível nós realizarmos o programa de TV ao vivo aqui na TVC. Tanto que quando eu cheguei aqui na TVC para trazer a reprise para o Wagner aqui, que nos auxilia na técnica, reprisar o programa ao vivo anterior, o do dia 4 de novembro, naquela situação o Wagner mesmo observou que eu nem sequer tinha voz, não tinha voz praticamente nenhuma, né, em função de teve uma atividade muito intensa desde a madrugada, depois teve um ato no Largo do Mercado Público, depois teve uma marcha no entorno central, passando pelo calçadão, enfim, e outras atividades. Então ficou bastante difícil para a gente poder apresentar o programa de TV. Então já peço desculpas aqui em nome do SIMP, dos nossos telespectadores que não puderam assistir um programa ao vivo. Viram a reprise do programa anterior, um programa que também foi bastante instrutivo, abordou tecnicamente, juridicamente, do que se trata essa proposta de emenda constitucional, quais são os seus malefícios, quais são as distorções que são difundidas pela mídia, principalmente televisiva, de canais abertos, e que nós trouxemos essa abordagem aqui ao vivo para dividir com toda a comunidade que nos assiste o quão grave é esta PEC, caso ela venha a ser aprovada, o que isso reverberará nos próximos 20 anos, principalmente nas áreas de serviço público, na saúde, na educação, na assistência social, e que a camada mais pobre brasileira, né, a comunidade que necessita de serviços públicos, é quem vai pagar esta conta, é quem vai pagar a conta da crise, vai pagar a conta da corrupção, e por aí vai, né? A gente tem visto diariamente, aí, como ontem, a prisão do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, também a prisão do outro ex-governador do estado do Rio de Janeiro, por denúncias do Ministério Público Federal, e
E a gente, ao mesmo tempo, vê o governo estadual do Rio mandando o projeto para a Assembleia Legislativa para que aumente a contribuição previdenciária dos servidores. Os servidores passem a pagar mais, ou seja, de 11% para 14%. Um pacote aí de medidas que atinge diretamente o trabalhador. Lá os servidores estão com seus salários atrasados, parcelados, inclusive os aposentados por alguns meses também não receberam sequer as suas aposentadorias. E eu digo, na hora de pagar a conta da crise, quem paga sempre é o trabalhador, é a camada mais pobre, né? A gente tem visto o governo Temer, o presidente bancando jantares, não são jantares baratos, não são regados a suco ou água, com certeza a espumante, a vinhos, né, com serviço de garçons e toda a infraestrutura logística aí de veículos oficiais para transportar, enfim. Não é à toa que o governo federal tem investido, mas com o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, do cidadão brasileiro, investido no sentido de convencer, no primeiro jantar os deputados federais, neste último jantar agora os senadores, para que estes aprovem, né, a PEC 55 do Senado e a 241, que é a mesma enquanto protocolada lá na Câmara dos Deputados Federais. Então, em parte do programa a gente também vai abordar isso. Então, peço desculpas, não foi possível apresentar o programa na semana passada, mas tem todo este trabalho, tem todo esse contexto e que ele será traduzido em forma de imagens que nós estamos hoje aqui trazendo para vocês. Mas vamos inicialmente aos anúncios das mídias eletrônicas que o SIMP dispõe, não só para os servidores públicos, mas também a todo e qualquer cidadão que deseje acessar as nossas mídias para obter informações, ver as nossas matérias, o desenvolvimento das nossas atividades. Então, primeiramente, além do Fora Temer, né? Primeiramente o nosso site, que a página oficial do SIMP é o www.simpelotas.com.br. No site do SIMP, ali constam as matérias, as informações, algumas legislações municipais, todo o nosso quadro de convênios que oferecemos aos nossos sócios. Também você encontra os serviços que são disponibilizados na sede do SIMP, seja de assessoria jurídica, atendimento com a nossa médica clínica geral ou com a nossa dentista. Tem uma série de informações no nosso site. Também, quando você o acessa, no canto superior esquerdo da página do SIMP, você encontrará uma miniatura ali de um vídeo. É o vídeo do último programa de TV do SIMP que passou ao vivo aqui pela TVC. Então ali já é uma oportunidade de você sempre rever ou ver, para quem não tem TV por assinatura em casa, enfim, de assistir o programa de TV do SIMP, o último exibido ao vivo aqui pela TVC. Então está aí na tela a nossa página, o nosso site, www.simpelotas.com.br. Na sequência temos o nosso e-mail, né? O e-mail do SIMP, para que você possa enviar seus questionamentos, enviar as suas críticas, sugestões. Se você também quiser enviar algum arquivo em anexo, pode ser um vídeo, um texto, fotos para denúncias das suas condições de trabalho, enfim, é uma ferramenta que você pode ficar livre e com sigilo absoluto. simpelotas.com.br. Envie o seu e-mail, com certeza nós lhe responderemos. Também temos o nosso Twitter, para estes que utilizam a ferramenta, que querem seguir os passos da entidade SIMP, twitter.com/simpelotas. Então, como é que o SIMP utiliza o seu Twitter? Preferencialmente, as matérias todas que postamos em nosso site, via Twitter, nós colocamos o título desta matéria e o seu respectivo link. Então, o colega ali que clicar no link, lhe remeterá diretamente na íntegra a matéria cuja mesma consta lá no nosso site. Então, sempre colocamos o título e o link das matérias que encontram-se em nosso site. E geralmente uma imagem ali ilustrativa de tal matéria. Então, quem quiser seguir os nossos passos, twitter.com/simpelotas. Também, se tratando de vídeos, temos o nosso canal de vídeos no YouTube, no site do YouTube. Então, como eu falei lá no início,
Pelo site do SIMP, você consegue assistir o último programa de TV, exibido aqui pela TVC. Já pelo YouTube, você acessa o nosso canal de vídeos, youtube.com/simpelotas. No nosso canal de vídeos, você encontra todos os vídeos produzidos pelo Sindicato dos Municipários de Pelotas. Então ali você encontrará todos os programas de TV do SIMP, exibidos aqui na TVC ao longo dos mais de 8 anos que temos aqui a nossa programação semanal. Também você encontrará outros vídeos, como de assembleias, de festas, de mobilizações, outros de instrução, de orientação do SIMP aos servidores diretamente. Então, também não deixe de visitar o nosso canal de vídeos no YouTube, youtube.com/simpelotas. Por fim, você também pode visitar a nossa fanpage no Facebook. Nós temos lá na nossa fanpage ilustração, postagem diária, né? Nós postamos diariamente matérias e informações. Também através da nossa fanpage, pelo seu chat, pelo bate-papo, de forma também sigilosa e individual, respondemos a todos os questionamentos, mensagens que nos chegam. A fanpage do SIMP é aberta a todos e todas, então qualquer pessoa pode compartilhar, curtir, deixar seu comentário ali na nossa timeline, na linha do tempo. Então você pode questionar, criticar, sugerir, elogiar. Ali o espaço é inteiramente democrático. Então, não deixe de visitar a nossa fanpage lá no Facebook. Você que tem sua conta no Facebook, lá na pesquisa, você digite SIMP Pelotas, com certeza nos achará. Vai achar o símbolo igual a esse banner que tem aqui no rodapé do seu televisor. Então, bem no cantinho aqui da tela, antes da palavra Facebook, aquele mesmo logotipo ali é o que consta quando você pesquisa lá no Facebook por SIMP Pelotas. Ok? Então aí encontram-se todas as mídias do SIMP que servem para abreviar, para diminuir essa distância que a entidade tem com todos os órgãos da prefeitura, com todos os setores públicos municipais, onde representamos os seus servidores, e elas servem como uma ferramenta de agregação e de informação aos municipários. Aqui no nosso programa ao vivo é possível você participar conosco, também sugerindo, criticando, elogiando, enviando o seu questionamento. Então, aqui ao vivo, a sua participação para nós, que sempre é muito importante, ela se dá através do envio de mensagem de texto, tá? Então você pode enviar tanto uma mensagem via SMS, ou você pode mandar a sua mensagem via WhatsApp. Lembramos que sempre tem que ser a mensagem escrita, ok? Mensagem escrita. Nós não vamos colocar aqui ao vivo no programa mensagens de áudio via WhatsApp. Então, você pode enviar mensagens escritas de duas formas, seja por SMS ou torpedo, ou via WhatsApp. Logo, logo o Wagner já vai estar colocando o número aí na tela. E aí, através desse número, você fique à vontade para enviar. Tá aí, 91228820. Depois, no término do programa, eu e o Wagner já vamos corrigir. Agora tem o número 9 na frente, né? Claro que você via WhatsApp não mudou nada. Via WhatsApp o número funciona ali sem o acréscimo do dígito 9 na frente. Já que lá no outro programa de 4 de novembro, eu avisei que já entrava em vigor desde 6 de novembro, que todos os números de celular dos estados da região sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, já deveriam, a partir de 6 de novembro, acrescentar o dígito 9 na frente de todo e qualquer número de celular, independentemente da operadora. E isso já está valendo, já está funcionando. Então, a partir de agora, já da segunda quinzena de novembro, que já nos encontramos, para você conseguir efetuar ligações, tem que colocar o dígito 9 na frente. Então, já a partir do nosso próximo programa, nós já vamos estar colocando esse dígito 9 à frente aí no nosso GC, no gerador de caracteres, no número aí embaixo. Mas por esse número você consegue, sim, enviar as suas mensagens para nós ao vivo, que com todo prazer nós as leremos.
Quero dar aqui inicialmente um informe. Nós temos aqui um convite aos municipários, mas especificamente, especificamente se fosse só para eles. Na verdade, o SIMP tem um grande convite que anualmente faz aos municipários, aos servidores públicos, que é a grande festa dos 28 anos do SIMP, que o SIMP realiza este ano em 2016. Então, anualmente a gente realiza a festa de aniversário do SIMP, embalada ao som dos anos 80 e ainda com jantar. Isso mesmo, o SIMP convida você, servidor público, servidora pública, para se fazer presente, confraternizar conosco na grande festa dos 28 anos do SIMP, embalada ao som dos anos 80, com jantar. Essa festa será dia 9 de dezembro, tá? 9 de dezembro, às 21 horas, no salão da Associação dos Ex-Funcionários da CTMR, ali na rua Barão de Santa Tecla 253. Fica bem no meio da quadra da Santa Tecla, entre Dom Pedro II e Teles, tá? Dia 9 de dezembro, 21 horas, festa dos 28 anos do SIMP, embalada ao som dos anos 80. Local, Associação dos Ex-Funcionários da CTMR, na Barão de Santa Tecla 253, entre Dom Pedro II e Teles. Haverá sorteio de brindes para sócios e dependentes e consta... Além da festa, né, embalado ao som dos anos 80, também haverá jantar. O cardápio será galeto, saladas e arroz, tá? Os ingressos para sócios e dependentes de sócios do SIMP. Adulto, R$15 por pessoa. Vejam a vantagem. Sócio do SIMP e dependente de sócio do SIMP. Adulto, R$15 por pessoa. Quem for do sócio ou dependente do sócio do SIMP, quem for lá na nossa sede até o dia 8 de dezembro, ou seja, até a véspera, já que a festa será dia 9, então quem for até o dia 8 de dezembro, na festa, na sede do SIMP, poderá comprar os ingressos, inclusive as bebidas, de forma consignada, para que venha com posterior desconto em folha de pagamento, podendo parcelar em até 2 vezes, sem juros, para aqueles que adquirirem mais de R$40. Então, por exemplo, R$15 é o preço do ingresso adulto para sócio e dependente de sócio. Então, por exemplo, vai o sócio titular, a sua esposa, R$30, e ele já quer comprar previamente R$15 de bebidas, cervejas, refrigerante, água, enfim. Esse total, ultrapassando a R$40, é possível fazer parcelado este valor em até 2 vezes, com desconto em folha no contra-cheque. Para isso, basta ser sócio do SIMP, ir até a nossa sede até o dia 8 de dezembro, um dia antes da festa, e cujo valor total exceda a R$40. Então, sócios dependentes de sócios do SIMP, apenas R$15 por pessoa adulto. Crianças de 6 a 10 anos, a metade, né? Então, crianças, filhos de sócios e dependentes de filhos de sócios, no caso, né? Crianças, R$7,50. Crianças de 6 a 10 anos, acima de 10 anos, o valor é como adulto, de R$15 por pessoa. Então, crianças de 6 a 10 anos, R$7,50 por pessoa. É a metade do preço do adulto, ok? Então, este é o valor especial para sócios e dependentes de sócios do SIMP. Repito, podendo parcelar em 2 vezes, com futuro desconto em folha, desde que vá até a véspera da festa, lá na sede do SIMP, e cujo valor exceda a R$40. E desta forma é que pode parcelar em até 2 vezes. Já para aqueles não sócios do SIMP,
não sócios da entidade, o valor é de R$ 30 por pessoa adulto. Por que o preço é metade para o sócio? Porque o sócio é quem financia, o sócio é quem contribui mensalmente para o sindicato, poder ter o programa de TV, poder fazer as lutas, poder ter toda a sua estrutura logística e também promover atividades de confraternização. Então, lembramos, todos os ingressos serão vendidos até o dia 8 de dezembro. Então, é uma festa que comemora os 28 anos da entidade, temática, ela é embalada ao som dos anos 80 e ainda com jantar, né? Baratíssimo, R$ 15 aí por pessoa, podendo comprar as bebidas e os ingressos de forma consignada. O colega nem precisa ter o dinheiro ali na hora, pode fazer de forma consignada, descontada futuramente, ainda no contra-cheque, sem juros e podendo parcelar em 2 vezes se o total exceder a R$ 40. Então fica o nosso convite aí para todos comparecerem no dia 9 de dezembro, 21 horas, lá no salão da CTMR, né? A grande festa dos 28 anos do SIMP, embalada ao som dos anos 80 e com jantar. Eu tenho aqui 2 mensagens para ler. A primeira mensagem é via WhatsApp e a segunda é via SMS. A primeira mensagem é do final 1383. E aí, beleza? Boa noite. Boa noite. Estou aqui assistindo, como sempre, o programa. Eu estava na greve do dia 11, estava uma marcha muito bonita. A comunidade pelotense que foi às ruas deu um grande exemplo. Como sempre, não teve quebra-quebra, não teve briga, não teve violência. A Brigada Militar só acompanhou, né? Pelotas, através dos movimentos sociais sindicais, dos alunos e da comunidade que aderiu, sempre demonstra um belo exemplo de democracia, diferente de outros municípios como Porto Alegre, que botaram fogo em contêineres de lixo e quebraram vidros de banco, né? E quebraram os vidros de banco, não é? Aqui em Pelotas foi dado um belo exemplo. Estou louco para assistir as imagens. Abraço, né? Como eu falei, não se identificou, então a gente fala os últimos dígitos do celular. A gente agradece aqui a audiência e com certeza logo já vamos estar mostrando aqui ao vivo as imagens desse dia de greve nacional que foi na última sexta-feira, 11 de novembro. Tem uma outra mensagem aqui, essa é via SMS. Oi, Thiago, tudo bem? Muito bom o programa, como sempre, instrutivo, orientador. Não sei se sabes, se o SIMP sabe, esse tu sabes, está indo um memorando para as escolas da Secretaria de Administração, pedindo para fazer recadastramento para fins de créditos dos vales transportes. Mas como pedem recadastramento se nem cumprem com a portaria do prefeito, dão menos passagens do que legalmente deveríamos receber? Podes explicar melhor? Boa noite. Boa noite, né, ao colega, deixa eu ver o final do número aqui, 4512, final 4512, né? Então nós vamos dar aqui também como informe, num dos vídeos que nós estamos trazendo, que foi de uma reunião que o SIMP realizou em sua sede com os delegados sindicais, e um dos temas que foi levantado nesta reunião foi justamente os problemas ainda dos créditos dos vales de transporte, que não está sendo cumprido a própria portaria do prefeito, e pior, por uma determinação de um secretário, que é subalterno ao prefeito municipal, e que não há nenhuma explicação por parte nem do secretário de estar fazendo economia em cima do servidor, tirando o direito dele de poder deslocar-se para trabalhar, e pior é o prefeito, que é omisso, que não responde o ofício do SIMP. A gente já pediu uma reunião urgente com o prefeito para tratar sobre o assunto e, como sempre, dificilmente nós recebemos qualquer tipo de resposta por escrito, né? O que é um desrespeito em se tratando de um órgão público e de um governo que se dispõe ao diálogo. Mas nós vamos estar tratando disso aqui. Então, colega, vou te
explicar sobre este memorando, este recadastramento que está chegando nas escolas, um pedido aí, uma instrução determinada pela Secretaria de Administração para que servidores e professores preencham, colocando suas linhas de ônibus, horários de entradas e saídas, enfim. Mas vou estar explicando já aqui no momento oportuno. E já vai ser nesta sequência mesmo. O Wagner pode preparar para nós, por gentileza, o primeiro vídeo, que é a reunião de delegados sindicais. Esta reunião ela foi realizada, repito, lá na semana passada, dia 7 de novembro, segunda-feira da semana passada. A gente não pôde trazer esse vídeo na sexta-feira, por causa que foi o dia 11 que não houve nosso programa ao vivo. Então a gente está trazendo para vocês hoje tudo da semana passada e desta semana. Então, por gentileza, Wagner, pode dar o play aí, que nós vamos ilustrar a nossa reunião de delegados sindicais realizada lá na sede do SIMP, segunda-feira da semana passada, pela manhã. Nesta reunião, nós abordamos principalmente como ocorreria o processo de paralisação da greve nacional do dia 11, que foi na sexta passada. Então, essa reunião antecedeu a sexta passada, ela foi na segunda. Então, como os municipários adeririam a essa greve nacional contra a PEC 241, que agora é 55 do Senado, e por nenhum direito a menos. Além da greve nacional, diversos outros assuntos específicos dos locais de trabalho foram abordados, com destaque para os problemas enfrentados com os créditos dos vales transporte, relatados por vários delegados sindicais. Diante desses vários relatos sobre problemas com os vales transporte, ficou definido que a próxima reunião do Conselho de Delegados terá por pauta principal este tema, sendo que até lá os delegados irão debater em seus locais de trabalho quais os futuros encaminhamentos que serão propostos pela entidade, né? E então, uma das coisas que repercutiu muito de alguns outros problemas também peculiares dos locais de trabalho, locais que ainda passam por reforma, e escolas que ainda não possuem merenda, né, estão sem chocolate em pó, estão sem açúcar. A Paula Mascarenhas, enquanto prefeita em exercício, há pouco tempo atrás, na ausência do prefeito Eduardo Leite, ela se reuniu com os representantes do CAI, do Conselho de Alimentação Escolar, e até o presente momento não se tem uma resposta oficial, uma resolução para esse problema. Parece que estão por querer, no caso, quando eu digo eles, é governo municipal, Secretaria de Educação, enfim, parece que estão postergando essa decisão, tipo, falta pouco para terminar o ano letivo, então vamos deixar as criancinhas que tanto a gente as ama e as cuida, vamos deixar até o fim do ano letivo, sem chocolate em pó, sem açúcar, né, sem alguns gêneros alimentícios. Nós sabemos até de escolas que professores e funcionários fizeram vaquinha para poder manter a merenda, e outras escolas que pedem até para os pais, né, doarem gêneros alimentícios para poderem garantir a merenda, né? Só que isso aí não apareceu na campanha, isso aí não aparece lá no site da prefeitura, né, de forma alguma. E o SIMP está um bom tempo debatendo isso aí, denunciando, cobrando das autoridades competentes, e aguardamos respostas, mas respostas resolutivas, com soluções para fins de fato encaminhamentos. Então, os delegados nos trouxeram nesta reunião que ainda seguem os problemas com os créditos dos vales transporte. Seja colega que utiliza-se de uma linha de transporte coletivo e quando desce do ônibus precisa embarcar em outro e não ocorre a integração de linhas, ou seja, reconhecer que você estava numa linha anterior e não debitar, ou seja, não descontar o valor de mais uma passagem. Então, o problema é que isso continua acontecendo por diversas vezes. O que nós explicamos na referida reunião dos delegados? Não ocorrendo a integração, inicialmente não é um problema da prefeitura, é do consórcio do transporte coletivo. Quem se deparar com esse tipo de problema, o servidor em questão, pelo cartão, pelos créditos serem de utilização
de caráter impessoal, intransferível, ou seja, é somente do servidor, ele é de uso pessoal, melhor dizendo, ele é de uso pessoal e intransferível, corrigindo, somente o próprio servidor é que pode ir na loja Prati, que fica ali no Shopping Lobão, na Avenida Bento Gonçalves, próximo mais ali da esquina da Gonçalves Chaves, e o servidor solicitar o ressarcimento do crédito quando não ocorreu a integração, uma solução definitiva porque que quando ele sobe de uma linha de ônibus e embarca em outra não ocorre a integração, são determinadas linhas que dão esse tipo de problema. Se a loja Prati não ressarcir ou não solucionar, aí o problema passa a ser da prefeitura, e o servidor tem que cobrar da sua Secretaria de Educação, a secretaria na qual seja vinculado que ocorra o problema, porque a prefeitura é quem permite a exploração do serviço de transporte coletivo em Pelotas e que recentemente foi realizado através de processo licitatório. Então o consórcio do transporte coletivo, ele responde pela logística, tecnicamente. Agora, se não funcionou, não fez valer o direito do servidor poder deslocar-se para o trabalho em face de uma falha tecnológica ou da própria empresa, aí tem que cobrar da prefeitura, porque a prefeitura é quem concede a exploração e é quem deve fiscalizar a execução dos serviços prestados pelo consórcio. Então, essa já é uma questão. Outra questão trazida pelos delegados sindicais. Sabe-se que todo e qualquer cartão de crédito de Vale Transporte, ele tem um limitador, até R$600. Recebemos casos de servidores que têm créditos no seu cartão, por exemplo, R$250. E aí a prefeitura, na hora de acreditou um exemplo, mais 100, então deveria somar 250, mais este 100, perfazendo um total de R$350. E não aparece aquele valor comprado pela prefeitura, mas aí é por um procedimento da prefeitura. A prefeitura adquiriu até os créditos para o servidor e determina para a empresa o seguinte, que só se credite, só se coloque no cartão do servidor quando ele zerar aqueles créditos anteriores. Então, embora tecnologicamente cada cartão admita-se até R$600 em valor, se o servidor tem um valor inferior a este no cartão e não utilizou até seu término, por uma exigência da prefeitura, ela não autoriza a inserção de novos créditos, mesmo que ela tenha os adquirido, tais créditos. Então, isso é importante também o servidor estar ciente. E os delegados sindicais também reclamaram do descumprimento da própria portaria do prefeito. A portaria número 032 do ano de 2016 da Prefeitura de Pelotas, ela estabelece que todo servidor que trabalha numa jornada diária de 8 horas ou 2 turnos deve receber equivalente a 4 créditos diários. Para os servidores que trabalham num único turno, numa jornada de 6 horas diárias, devem perceber 2 créditos dia. E na Secretaria de Educação é que isso tem dado muito problema. Dos servidores que são de 40 horas ou trabalham 2 turnos, receberem os 2 créditos e não 4. E para aqueles que trabalham num único turno, que deveriam receber 2 créditos, acabam recebendo 1. Isso vai totalmente contra a própria portaria estabelecida do prefeito. Só que aí nós questionamos a Secretaria de Educação, por que ela estava adquirindo créditos para os seus servidores, contrariando a portaria do prefeito. E aí, pasmem, a resposta do secretário de Educação é que é uma determinação do secretário Cruz, é uma determinação do secretário de Gestão Administrativa Financeira. Pois bem, fizemos o questionamento ao secretário Cruz. O secretário Cruz, para variar, quase não responde nenhum ofício do SIMP. Fizemos o questionamento para o prefeito Eduardo Leite. Aí o Abel Dourado, que agora ocupa o cargo de chefe de gabinete do prefeito, mas que há pouco tempo atrás era assessor especial do prefeito, ele nos respondeu nada com nada. Ele só respondeu que cada servidor tem direito aos seus créditos com base na portaria. Ponto.
Quer dizer, tá, mas não solucionou o problema, não disse por que a Secretaria de Administração está fazendo uma interposição sobre a determinação do prefeito. Aí nós mandamos um novo ofício explicando para o senhor Abel Dourado, né, que não é esse o objetivo, que a gente quer se reunir com o prefeito para solucionar, porque isso é um impasse, é um grande empurra-empurra, seja por parte horas da Prati, seja horas por parte da Prefeitura de Pelotas. E aí eu tenho uma mensagem aqui da minha querida amiga Rejane, do Desenvolvimento Rural. Aí Rejane estava bem bonita ontem num canal aí de TV aberto, onde demonstrava a participação tua, né, de outros colegas da prefeitura e da vice-prefeita, enfim, em torno aí do cultivo do pêssego, da inserção dele em mais de 30 restaurantes locais, e a Rejane apareceu ali. Então, Rejane, um beijo, um abraço, obrigado pela tua audiência. Ontem fui eu que te assisti, e a Rejane nos coloca a seguinte mensagem: boa noite. Como é rotina de sexta-feira às 19 horas, assistir nosso programa, estou aqui muito atenta para ficar bem informada. Realmente, o problema dos créditos continua, perdi muitos e pelo visto não vou recuperá-los, pois o jogo do empurra é grande. É exatamente isso que eu estou falando, Rejane. O prefeito não quer se reunir, porque se quisesse, no mínimo nos respondia, apontaria uma data. O Cruz, secretário, também não nos responde o nosso questionamento, por que ele está impondo a outras secretarias a inserção de créditos inferior às reais necessidades dos servidores e contrariando a determinação do prefeito, que é através da portaria. E ninguém responde. O que a gente tem orientado, Rejane? Quem procurou a Prati, se o problema era dela, tipo, não ocorreu a integração, descontou do crédito e aí não houve o ressarcimento, ou problemas de ordem da prefeitura, que a prefeitura, ao adquirir créditos, a secretaria em questão adquiriu em quantidade inferior à necessária e também contrariando a própria portaria. Quem é sócio do Simp e teve esse dolo, procure a nossa assessoria jurídica. Infelizmente, tem que entrar com a ação sim, porque a prefeitura vendeu que quando o consórcio de transporte coletivo seria para solucionar os problemas de transporte, a frota, com câmeras de vigilância nos âmbitos para segurança, que o aplicativo ia funcionar perfeitamente, dizendo em tempo real aonde é que o ônibus anda, quanto tempo falta para aquela parada onde você se encontra, que os horários seriam melhores e alternativos, e não ocorre isso. Nós temos diversas reclamações dos ônibus continuarem demorando, em alguns horários superlotados, de em várias vezes não ocorrer a integração, e em se tratando de servidor público está mais difícil ainda da gente conseguir trabalhar, porque ou não consegue ter os créditos na quantidade suficiente, é secretário que manda mais do que prefeito, é prefeito que não responde por que o secretário faz isso, ou deixa o secretário fazer e ele se omite para que o secretário faça economia em cima da gente, ou seja, a gente não consegue entender, nem o prefeito, nem a vice-prefeita que vai ser prefeita daqui a um mês e meio, por aí, ninguém nos responde, ninguém nos dá um respaldo. Então está coberta de razão, Rejane. É o empurra-empurra e o servidor é que fica no meio do caminho, literalmente no meio do caminho, de não conseguir nem chegar ao local de trabalho. Desde que foi implantado o novo sistema, só tem problemas na parte de transporte para utilização dos servidores. É só isso que tem causado o problema. E quem não consegue ter a solução e é sócio do Simp, utilize a nossa assessoria jurídica gratuitamente. Recupere sim o que é seu, faça valer o seu direito, porque se politicamente, tecnicamente a gente está tentando no diálogo e não estão dispostos ao diálogo, né, infelizmente o que resta é o campo judiciário. E por fim, a informação que eu queria dar para a pergunta que veio anterior à da Rejane por SMS é a questão do recadastramento, né? Esse recadastramento ele é anual, você informa onde você mora, quantas linhas de ônibus você precisa utilizar, quais são e todos os seus horários de entrada e saída. Mas nós lembramos, será que esse recadastramento é para a prefeitura também ver, realmente a Rejane precisa de 4 créditos dia, mas se é para continuar dando 2, se é para continuar não tecnologicamente funcionando a integração entre linhas, de nada vai adiantar fazer recadastramento,
porque a prefeitura e o consórcio por horas não conseguem resolver problemas até então. E o recadastramento é para quê? Para informar o que já tem informação, mas para eles não concederem o que é de meu direito. É complicado, né? Outra coisa que a gente vai tratar agora no programa, para todos também ficarem bem informados, é justamente o malefício aí da PEC 55, lá do Senado, e que originalmente foi protocolada na Câmara dos Deputados Federais. Requer ainda 2 votações no Senado, né? Como eu disse, não é à toa que o Temer está bancando o jantar, não é à toa que o Temer está fazendo toda uma mobilização para que essa PEC passe. Mas eu repito, a PEC é por causa dos maus gastos públicos, por causa da corrupção, é para pagar os juros da dívida externa, seja o que for. Porque quem tem que contribuir com a sua cota de sacrifício é a camada mais pobre, a de trabalhadores, a de servidores, a que ganha menos, e que será atingida diretamente com essa PEC nos serviços essenciais públicos, saúde e educação, né? No momento que uma PEC que congela por 20 anos, e por que as pessoas perguntam, como assim congela? Vai ficar com um valor fixo? A sua forma de reajuste, sim. Por quê? Um exemplo, o salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional, a sua fórmula de reajuste anual leva-se em consideração, pelo menos até hoje, atualmente, leva-se em consideração a inflação do INPC deste ano vigente, por exemplo, de 2016, para agora o salário mínimo que será dado em janeiro de 2017, seu reajuste. Leva-se em consideração o INPC, a inflação de todo o período deste ano de 2016, mais o PIB, o Produto Interno Bruto, as riquezas produzidas pelo país de 2 anos atrás, ou seja, de um outro ano ainda anterior. O que acontece? Isso é a fórmula de reajuste do salário mínimo, hoje, atualmente. Com a PEC, primeiro ela trabalha com o orçamento sempre do ano anterior, pega-se o mesmo valor do orçamento do ano anterior e acresce a ele a inflação do IPCA. Ou seja, por que congela? Porque não leva nem mais em consideração as riquezas que o país produzir, desvincula a questão das receitas correntes líquidas arrecadadas. Então, só para vocês terem também uma noção que vai afetar por 20 anos a forma do reajuste do salário mínimo nacional, as próprias áreas da educação e da saúde, tá? A Constituição Federal, atualmente, ela exige que os municípios apliquem no mínimo 25% do total das suas receitas com educação, tá? No caso dos estados, no caso da União, esse percentual de investimento da educação é de 18% do total das receitas, tá? Então, os municípios eles devem atuar prioritariamente, claro que no ensino fundamental e na educação infantil. E essa distribuição de recursos da educação, há previsão na nossa Constituição que nenhum gestor municipal, prefeito, pode investir menos do que 25% daquilo que ele arrecada em impostos com educação. Com a PEC, pessoal, com a PEC vai desvincular isso aí, vai desvincular. Por quê? Porque com a PEC vai pegar o orçamento já tratado no ano anterior e aplicar como correção IPCA. Só que a inflação do período ela não é nenhum ganho, ela não é nenhuma vantagem, ela é a recomposição da perda dos últimos 12 meses. Ela recompõe a perda durante aquele ano. Então, quando você desvincula um percentual mínimo da educação e no caso da saúde, que os municípios devem investir hoje 15% do total das suas receitas em educação. Com essa PEC, não tem mais essa exigência mínima de investimentos na saúde. Vai pegar o orçamento do ano anterior, aplica-se o IPCA. Quando chegar o outro ano, pega o orçamento do ano anterior mais o IPCA. Quer dizer, vai congelar a forma de reajustar esses valores. Isso vai implicar em diminuição e muito de serviços na área da saúde, leitos médicos, para pagamento de profissionais, para programas nas áreas da saúde. Na educação vai reduzir o número de vagas, programas de capacitação, de pesquisa e extensão, programas como ProUni, programas como Ciências Sem Fronteiras, tudo isso
vai diminuir. Mas vai atingir quem? Aqueles que mais precisam. Vocês vejam bem, há uma cota de sacrifício pelos congressistas, deputados e senadores que estão votando e aprovando esta PEC. A cota de sacrifício deles não vai reduzir o vale paletó que eles têm além do seu subsídio, do seu alto salário. Não vai terminar com vale paletó, não vai terminar com apartamento funcional, que eles não precisam pagar aluguel e tem em Brasília, não vai acabar com as verbas de gabinete, não vai acabar com as passagens aéreas, enfim, carro oficial, motorista, segurança, enfim. Nenhuma dessas regalias são afetadas. Não há uma cota de sacrifício. E grande parte destes não se utiliza de saúde pública, não se utiliza de educação pública, tá? Então, esta PEC ela atinge a todos os brasileiros, principalmente a camada que mais precisa. E é em cima da camada que mais precisa que o governo quer que estes paguem os problemas da corrupção, da crise econômica, de tudo que não foi causado por nós, meros trabalhadores. Então, Wagner, coloca para nós aí o vídeo que vai ilustrar bem essa mobilização, essa luta que teve em Pelotas na sexta-feira passada, dia 11, que foi o dia da greve nacional contra esta PEC, nenhum direito a menos, né? Então, nós começamos aí do Simp desde a madrugada, né, ajudando nos piquetes. Aí nós estávamos, isso eram 13h30 da manhã, para vocês terem noção, 13h30 da manhã, 4, né, aí já era de manhã cedo, nós ali em frente à empresa Embaixador e vários outros colegas, com o apoio dos próprios trabalhadores rodoviários também, dos transportes de ônibus, que também se solidarizaram, por isso que não teve transporte até as 10 horas da manhã, né, como sinal de protesto contra a PEC, contra tudo isso que vai atingir os trabalhadores, suas respectivas famílias. O Simp colocou um ônibus à disposição, porque como não tinha transporte coletivo, até isso o Simp fez, colocou um ônibus gratuitamente para pegar os servidores públicos municipais que desejassem chegar ao ato este aí, que era o início às 10 horas da manhã no Largo do Mercado. Então até isso o Simp colocou gratuitamente um ônibus à disposição, com itinerário pré-determinado, que foi amplamente divulgado, passando por todas as regiões da zona urbana aqui da nossa cidade. Então 10 horas era o início do ato no Largo Edmar Fetter, tá? Então neste ato teve a presença massiva, e aí era quando recém as pessoas estavam chegando. Então tinham movimentos sociais, movimentos sindicais, grande número de alunos de faculdades, tanto da Católica, da Federal, de escolas municipais, do Estado. Tínhamos também pessoas normal da sociedade civil, né, idosos, jovens, que se sensibilizam e conhecem, tá, toda a proposta e o que há por trás dela, no caso desta PEC 55 do Senado, 241 da Câmara, né, que tanto ouve-se na TV que ela que vai ser a solução para a limitação dos gastos públicos, é ela que vai colocar o Brasil no eixo, e não vai, pessoal, isso vai para atingir diretamente os trabalhadores, saúde, educação, segurança. Por 20 anos, salário mínimo não vai ter a mesma forma de reajuste como é hoje, e a gente está avisando com bastante antecedência. Quem assiste uma Globo da vida, e eu estou citando aqui o nome da emissora, quem assiste outros canais de TV aberto, dependendo de quem está ali dando matéria, parece que vai ser a solução dos problemas, que ela é maravilhosa, né? E ao mesmo tempo a gente vê um Congresso, né, grande parte envolvida em corrupção, indiciada por corrupção, mas que não cortou na carne, que não reduziu os seus custos lá para dar exemplo, como se deve utilizar-se dos recursos públicos, gastar os recursos públicos, né? Então, é isso que temos que chamar a atenção. Então, isso aí não tem nada a ver com política partidária, Isso, na verdade, é uma demanda de todos os brasileiros. Todos nós que estamos aqui assistindo o programa, temos que dividir, multiplicar essas informações com os nossos familiares, com os nossos amigos, nossos colegas nos locais de trabalho,
que a PEC vai atingir a todos nós. E olha que vai vir na sequência, já está prontinho, a reforma da Previdência, que vai obrigar todo mundo, trabalhador do campo, da cidade, todo mundo a trabalhar até com 65 anos de idade mínima para ter direito a se aposentar. E depois vem a reforma trabalhista, que pode vir aí para mexer com direitos já assegurados, como 13º, férias, né? E tantos outros já conquistados a duras penas. Então, depois do início do ato, um grande número aí de pessoas, trabalhadores, cidadãos, enfim, foram para o calçadão com cânticos, pedindo, né, que em sinal de protesto as lojas baixassem por alguns minutos, as suas cortinas fechassem, porque até como um cântico dizia, você aí trabalhador parado, também é explorado, né? Então foi pacífico, totalmente tranquilo. Vejam que a polícia militar estavam junto, não teve, como sempre, não é uma coisa de agora, é de muitos anos. Os atos em Pelotas sempre foram tranquilos, pacíficos. Isso sim se chama democracia. Isso sim se chama de exercer o direito democrático, né? E diferente do que a gente viu nas imagens de algumas emissoras essa semana, que um grupo de 50 pessoas invadiu o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados Federais invadiu durante a sessão, quebraram vidros do Congresso para pedir o regime militar, pedindo de volta a ditadura. 50 pessoas fizeram isso em Brasília essa semana durante uma sessão plenária da Câmara dos Deputados Federais, né? E eu digo, pois é, aí estão um número muito maior, tinham muitas pessoas mesmo, estava muito cheio. Olha que isso aí já era horário de meio-dia, estava muito quente, né? Um sol bastante forte e ninguém arredou o pé, né? O pessoal com cânticos de forma alegre, batendo palmas, explicitando com faixas, cartazes, tinha desde criancinha pequena de colo, acompanhando até pessoas mais idosas, porque justamente foi tranquilo, foi garantido, não teve nenhuma inserção sequer da Brigada Militar, nenhuma, né? Então a gente sempre dá esse belo exemplo. Aí tem vezes que as pessoas criticam, esses baderneiros não têm o que fazer, ficam impedindo a gente de caminhar no calçadão. Pois é, mas eu não vejo ninguém bater pau naqueles que entraram lá no Congresso pedindo ainda o fim do Estado democrático e de direito. Pessoas pedindo o regime militar de volta, querendo a ditadura de volta, e que foram lá e depredaram o patrimônio público, né? Então, enquanto se exerce legalmente, conforme prevê a Constituição, a própria Constituição, o direito democrático de manifestar-se, não há qualquer tipo de problema. E a gente estava fazendo isso aí com todas essas pessoas presentes, nesse mar aí de gente. Foi muito bonito esse evento na sexta-feira passada, saindo às ruas de Pelotas, nas áreas centrais. Aí vocês veem imagens do calçadão, já dobrando na rua 7 de setembro, na esquina democrática que se chama. E o pessoal chamando a atenção de pessoas também que se encontravam nas ruas, nos estabelecimentos comerciais, conversando também, explicando até do que se tratava a PEC em si, que as pessoas têm que estar inteiradas sobre o assunto, elas têm que estar a par, né? Não pode ficar num sistema somente do que a mídia televisiva aberta difunde e define como isso sendo a solução dos gastos públicos em Pelotas, né? Então tudo de maneira divertida, alegre, com música, e entendemos que é assim que se faz uma construção de manifestação. Até porque quando houve também anteriormente várias passeatas, marchas na rua, quando era para o impeachment da presidente Dilma, para protestar tantas outras coisas, essa é legítima. Essa é para protestar contra as medidas, né, não só da PEC, mas contra a reforma da Previdência, a reforma do trabalho, contra a reforma do ensino médio, que não está sendo discutida com a comunidade acadêmica, com os alunos, está sendo feita de forma virtual, lá pelo site do MEC. Quer dizer, o governo vem impondo, patrulhando diversas situações para que justamente não ocorra o amplo diálogo, para que não dê tempo de a comunidade se apropriar, de conhecer tecnicamente do que se trata, aquilo que o governo federal vem propondo para a grande nação brasileira. E é obrigação daqueles que representam os servidores, daqueles que lutam dia a dia, difundir, informar. E o SIMP não foge desta situação, né? Não tem como fugir
desta situação. Então, aí já era no final da rua 7 de setembro, já quase adentrando a rua Anchieta, em direção aonde culminou com o término na prefeitura, né? Então aí um dos lojistas decidiu fechou numa boa ali, conversando com o pessoal, e aí o pessoal já saindo da 7 de setembro para ingressar na Anchieta, aí o pessoal já em grande número vinha o seu fim já lá se estendendo, passando o calçadão, e aí já era ingressando a Anchieta em direção à Praça Coronel Pedro Osório. E que, repito, foi extremamente tranquilo, acompanhado pela Brigada Militar. Aí o pessoal fazia o trancamento do trânsito dos veículos, né? Aí foi um cidadão que furou o bloqueio daqueles jovens alunos que estavam lá de mãos dadas, só para garantir a segurança das pessoas que estavam entrando. A Brigada Militar, como vocês veem, pacificamente veio caminhando, acompanhando, e um movimento muito bonito de estudantes. A gente ouve, estudantes estão sendo manipulados por movimentos sociais e sindicais. Pelo amor de Deus, hoje com uma mídia totalmente aberta, com redes sociais, onde a informação é em tempo real, onde cada vez mais esses jovens estão apropriados das informações, eles estão fazendo um movimento bonito, dando exemplo para muito adulto, dando exemplo para muitas pessoas como deve manifestar-se. Eles sabem que a saúde e a educação vão atingir a geração deles de futuro. Os próximos 20 anos são muito ruins para a formação deles, para tudo aquilo que o governo lhes propõe. São 19 horas e 55 minutos. Eu vou pedir para o Wagner colocar o último vídeo, até porque o último vídeo só tem 2 minutos, Wagner. Então ele ainda termina antes aí das 20 horas, tranquilo. Esse último vídeo, para a gente acabar o programa, pessoal, é da audiência pública na Câmara, realizada nesta quarta-feira, que estava também lotadinha, pessoal. E o que era essa audiência pública? Essa audiência pública era para debater os impactos desta PEC. Está aí falando a procuradora do trabalho aqui de Pelotas, a doutora Rúbia Canabarro, o reitor do IFSUL, teve diversas representações de sindicatos, de movimentos sociais e sindicais. Está aí o reitor da Universidade Federal de Pelotas, Mauro Delpino. Então, reitores de faculdades. Está aí também o colega que foi auditor aí do Tribunal de Contas do Estado, representantes de sindicatos de servidores em nível federal. Está aí a colega presidente da UFPEL, dos servidores da Universidade Federal de Pelotas, Tatiane, nossa presidente aí do SIMP. Então, várias representatividades estiveram lá. A Celeste, da ADUFPEL, né, Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pelotas, o Leandro aí, aluno que fez uma fala emocionante, muitas pessoas que lá se encontravam choraram, se comoveram mesmo, porque ele fez uma fala correta, política, dizendo que não tem aluno nenhum manipulado ou alienado. O presidente aí do Sindicato dos Municipários do Capão do Leão, Marcão. Então, ali ficou muito claro todos os perigos técnicos, políticos, por detrás desta PEC. E o que se aprovou então nesta audiência pública? Né, que os vereadores Marcos Cunha e Ricardo Santos levarão uma moção da região sul, de várias câmaras de vereadores da região sul, vão levar em mãos, nas vésperas, lá em Brasília, nas vésperas da primeira votação da PEC no Senado, eles vão levar esta moção aos 3 senadores gaúchos, né? A Ana Amélia, o Lazer Martins e o Paulo Paim. Então eles vão levar o desejo, não só desta audiência, mas de todas as outras realizadas em outras câmaras municipais, que é do que? De votarem contra esta PEC, que os senadores gaúchos representem a vontade de uma grande maioria que não quer ficar com salário congelado e serviços, né, reduzidos, diminuídos nos próximos 20 anos. Bom, pessoal, 19 horas e 57 minutos, chegamos aqui ao término de mais um programa de TV do SIMP nesta noite de 18 de novembro de 2016. Agradeço a audiência de todos, as mensagens, algumas recebidas, que as lerei no próximo programa. Desejo a todos um bom final de semana, prometendo aí nos reencontrar na próxima sexta. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.